O Estado-Maior da Ucrânia confirmou no domingo a retirada total das suas tropas da cidade russa de Sudzha, na região de Kursk. Esta era a maior cidade que a Ucrânia tinha ocupado no território russo na sequência do ataque transfronteiriço surpresa em agosto do ano passado. No sábado, a Rússia tinha divulgado imagens da sua recaptura da cidade, que anunciou na passada semana. Na Ucrânia, as forças russas lançaram 90 ataques no sábado à noite e durante a madrugada. A cidade de Chernihiv, no norte do país, foi atingida por uma onda de drones russos, segundo informou o chefe da administração militar da cidade. Edifícios residenciais altos e casas foram atingidos, com os ataques a provocarem vários incêndios. Na região com o mesmo nome, um míssil balístico russo terá caído nos arredores da cidade fronteiriça de Semenvika, perto da Rússia, provocando um corte parcial de eletricidade, segundo informaram as autoridades ucranianas. Os rebeldes Houthi no Iémen afirmam que pelo menos 32 civis morreram e cerca de 2 dezenas estão feridos após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenar ataques aéreos aos territórios do grupo. Imagens divulgadas pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos mostram caças a descolar de um porta-aviões. Os ataques visaram principalmente a capital do Iémen, Sanaa, e a cidade de Sadá, no noroeste do país. Trump diz que os ataques foram um aviso ao grupo do que está para vir se não cessarem os seus ataques à navegação ao longo de um corredor marítimo vital. O grupo, apoiado pelo Irão, afirmou que iria retomar os ataques a navios que navegarem ao largo do Iémen após o último bloqueio de Israel a Gaza. Trump ameaçou utilizar força letal esmagadora, referindo que não permitirá que grupos terroristas interfiram nas operações e interesses comerciais dos Estados Unidos. Donald Trump também deixou avisos ao Irão. Dezenas de pessoas morreram na cidade de Kokani, no leste da Macedónia do Norte, depois de um incêndio de grandes proporções ter deflagrado num clube noturno. Contam-se pelo menos 59 vítimas mortais e mais de 150 feridos. Pelo menos 18 pessoas encontram-se em estado crítico. O ministro do Interior explicou que o incêndio começou por volta das 2h30 da manhã locais, durante um concerto de um grupo de hip-hop. Cerca de 1.500 pessoas, a maioria jovens, estariam no interior da discoteca. Aparentemente, alguns frequentadores do espaço noturno utilizaram pirotecnia que provocou o incêndio no telhado. Os familiares reuniram-se em frente aos hospitais e aos serviços municipais de Kokani, pedindo às autoridades mais informações. Uma pessoa foi detida, mas não foram fornecidos detalhes sobre o seu envolvimento. O primeiro-ministro do país fala num sentimento de profunda tristeza pela tragédia, dizendo que a perda de tantas vidas jovens é irreparável. Dezenas de crianças reuniram-se à porta do Hospital Gemelli de Roma no domingo para saudar o Papa Francisco e rezar pela sua recuperação. Foi o 5º domingo do Papa no hospital enquanto luta contra uma pneumonia bilateral. O Santo Padre emitiu a tradicional oração do Ângelus com um texto escrito no qual agradeceu às crianças. Rappresentano una medicina simbolica per Papa Francesco, fargli sapere che stanno qui tanti bambini, io credo che allieta il cuore. Penso a quando i nostri nonni ricevevano in ospedale la visita dei propri nipotini, ringiovanivano, e questo è un po' il senso di affetto, ma anche la preghiera dei bambini, che è pura e sono convinto che arriva dritta al cuore di Dio. No domingo, milhares de corredores que participaram na Maratona de Roma deste ano também prestaram homenagem ao Papa. Ficaram 42 segundos em silêncio, um por cada quilómetro da prova. Uma tripulação de 4 substitutos dos 2 astronautas da NASA que ficaram retidos foi recebida na Estação Espacial Internacional no domingo, depois da cápsula da SpaceX que os trazia ter chegado com sucesso. Os astronautas Buzz Wilmore e Suni Williams, que esperavam estar fora apenas uma semana, passaram 9 meses no espaço, depois da Starliner da Boeing que os transportava ter encontrado demasiados problemas para os trazer de volta à Terra. Os 4 recém-chegados irão passar 6 meses na Estação Espacial. Wilmore e Williams regressam a casa a partir de quarta-feira. Dezenas de milhares de sérvios manifestaram-se contra o seu governo em Belgrado no sábado, um culminar de meses de protestos quase diários contra a corrupção, liderados principalmente por estudantes. Os protestos representam um enorme desafio para os 13 anos de poder do presidente Aleksandar Vučić. Muitos moradores da cidade saíram para receber os manifestantes que vieram de todo o país. Očekujem da će ovo poljuljati ovu vlast, da će Vučić shvatiti da narod nije više za njega.
Centenas de motociclistas em apoio a Vučić também se reuniram em frente aos edifícios da Presidência e do Parlamento, alimentando os receios de potenciais confrontos com os manifestantes. O próprio Vučić afirmou que estava planeada violência na manifestação e ameaçou com detenções em caso de incidentes. As anteriores manifestações lideradas por estudantes noutras cidades sérvias foram pacíficas, mas também atraíram grandes multidões. Nekoliko desetina hiljada građana okupilo se na velikom protestu u Beogradu na poziv studenata zbog toga što im ni nakon 4 meseca nisu ispunjeni zahtevi. Studenti još od novembra prošle godine blokiraju svoje fakultete tražeći pravdu za 15 žrtava u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je 15 ljudi poginulo, a 2 je teško povređeno. Studenti smatraju da im zahtevi nisu ispunjeni, a između ostalog traže da se objavi celokupna dokumentacija vezana za rekonstrukciju nadstrešnice, a da se odgovorni za pad nadstrešnice i pogibiju ljudi kazne. Krajem januara, zbog studentskih protesta, čak je i pala vlada Republike Srbije. Studenti ni nakon 4 meseca smatraju da im zahtevi nisu ispunjeni, zbog toga blokiraju svoje fakultete i zbog tih blokada dovedena je u pitanje čitava akademska godina u Srbiji. Iz Beograda za Euronews, Dušan Ilić. A indústria francesa do champanhe prepara golpe após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar quinta-feira a imposição de tarifas de até 200% sobre o álcool europeu, se as novas taxas europeias sobre o Bourbon não forem levantadas. Os Estados Unidos da América são o principal cliente de França quando se trata de exportações de champanhe, causando pânico entre os produtores de vinho de um setor já enfraquecido. As vendas de champanhe têm vindo a diminuir há mais de 2 anos, uma vez que os consumidores em França e no estrangeiro, preocupados com a inflação, têm vindo a reduzir os seus gastos devido ao aumento dos preços. Uma tendência notada por esta proprietária de uma loja de vinhos francesa. Je vends du champagne, mais depuis 2 ans, les prix ont beaucoup augmenté. Depuis 2-3 ans, les prix augmentent régulièrement et du coup, mes clients s'en détournent. Em vez disso, os seus clientes optam por outras alternativas, como um vinho espumante que vende por cerca de 10 euros. Effectivement, c'est ma plus grosse vente. Évidemment, et comme par hasard, c'est un petit prix. Outras alternativas mais acessíveis estão a ameaçar o setor de champanhe a nível internacional. É uma chamada de atenção muito necessária para a indústria, de acordo com o especialista. Il faut accepter le fait que Champagne, qui a vécu sur une forme de monopole pendant plusieurs décennies, ne soit plus aujourd'hui en situation de monopole, que ce soit sur le marché français avec la montée en puissance des créments d'une part, ou sur les marchés internationaux avec à la fois les créments bien sûr, mais aussi le Cava et le Prosecco qui gagnent des parts de marché et qui aujourd'hui soient mis en situation de concurrence avec le champagne, alors qu'avant on estimait que c'était 2 produits finalement différents. Por enquanto, a Europa e a França parecem não estar dispostas a recuar. A Federação Francesa de Exportadores de Vinho e Bebidas Espirituosas disse que está farta de ser sistematicamente sacrificada na sequência da guerra comercial. O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, afirma que a estabilidade global não será alcançada nem nos próximos meses, nem nos próximos anos, apontando para a necessidade de ter expectativas realistas quanto à resolução dos grandes conflitos mundiais. A Euronews falou com Aliyev no 12º Fórum Global de Baku. We're seeing a lot of geopolitical changes around the world. Where do you stand on the significant ones that we're seeing, especially around this region? Well, in the region, of course, it's important to protect the region from any crises around us. Unfortunately, the region of Southern Caucasus for decades was an area of confrontation and hostility. So now we have relatively quiet periods, so we need to concentrate on that, to build security mechanisms that will be inclusive, to eliminate any threat of another military confrontation, and to try to live in a neighborhood as we used to in the times of Soviet Union. Yes, we were not independent countries. We could not actually plan our future. We were largely dependent on the Soviet center, but at least there was active interaction between
the Southern Caucasian republics. So we have this experience and we need to just keep it in our mind. In terms of your vision for the future, where do you see this global stability going eventually? Do you think we will achieve it? I prefer to be realistic. I don't think that we will achieve stability in the coming months or even coming years. And if we talk about a war between Russia and Ukraine, even if the war stops, it is not a guarantee that it will not erupt again. We had a time for almost 30 years when we had ceasefire agreement between Azerbaijan and Armenia, which was achieved spring 1994. But that did not mean that war ended. It just transformed. And the war only ends when you have peace agreement. Even now, after almost 5 years since the Second Karabakh War, we don't have peace deal with Armenia. Yes, we have quiet period, no casualties, and this is a big advantage of today's situation. But until peace agreement is signed, this stability is not here. Mais de 300 líderes mundiais de 60 países reuniram-se no fórum, onde irão passar os próximos dias a explorar soluções para enfrentar os desafios globais nos domínios da saúde, da economia e outros assuntos na ordem do dia.